O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos começando a primeira parte do ano litúrgico, portanto hoje, segundo domingo do tempo comum. A liturgia nos convida a celebrarmos o centro do ministério público de Jesus e a vocação dos primeiros discípulos. Como sabemos, o centro do ministério de Jesus foi o reino de Deus, que ele anunciou, que ele tornou presente no meio de nós, também pelo qual ele morreu. Jesus anuncia a boa notícia e pede a nossa fé e a nossa conversão. Como vai a nossa fé? Nossa entrega e adesão total ao Senhor. Estamos nos empenhando seriamente em nossa conversão? Ao mesmo tempo em que anuncia a vinda do reino, Jesus vai chamando os seus discípulos, como chama todos nós hoje também. Enquanto Marcos, Mateus e Lucas mostram o chamado dos apóstolos no contexto da profissão que exerciam, o Evangelho de João apresenta a constituição do grupo dos 12 como um prolongamento da missão de João Batista. Aquele que escutou com o coração aberto o ensinamento de João pode prontamente abandonar tudo e começar a seguir o Messias que está no meio do povo. João estava de novo com 2 de seus discípulos. João Batista pregava algo muito novo para a época histórica em que viveu. Ensinava que o perdão de Deus não acontecia somente a partir dos sacrifícios e rituais do templo, mas podia acontecer fora dele, nas águas do Jordão. Com isso, muita gente certamente se aproximava do batismo para poder ali receber o perdão dos seus pecados. Vendo Jesus passar. O termo ver agora é apresentado com maior intensidade. É um olhar que tem mais intensidade, que tenta assimilar o mistério de Deus que caminha diante dele. Ninguém sabe para onde Jesus caminha ou o que fará. Mas João sabe que todos os que estão olhando para Jesus sabem que ele vem de Deus e irá ensinar a todos mais uma vez. Eis o Cordeiro de Deus. João agora não tem o foco na ação de Jesus. Por isso, não apresenta o que tinha dito, que tira o pecado do mundo. Sua intenção é mostrar a pessoa de Jesus e ajudar os que o escutavam a penetrar na revelação de Deus que se fazia diante dos olhos de todos. Ouvindo essas palavras, na tradição judaica valoriza-se muito o ouvir. É preciso conhecer a tradição dos pais, a lei do seu povo, o que foi constituído na história, para que no caminho construir sua identidade como discípulo.
O testemunho da luz, com efeito, é uma cadeia ininterrupta que, passando pelos profetas e sábios antigos, chega a reconhecer, com João, a glória da palavra que se fez carne. O Batista é o elo entre as antigas e as novas testemunhas, entre os que intuíram e predisseram e os que viram, ouviram e tocaram. Ele vem finalmente realizar a profecia feita a Israel. Os 2 discípulos seguiam Jesus. Basta que os discípulos de João escutem que o Messias chegou para que abandonem tudo o que faziam, inclusive seu mestre temporário, João Batista, e tornem-se discípulos daquele para quem João aponta. Certamente traziam no coração a mesma esperança que o próprio Batista tinha de ver o Messias e participar desse novo tempo para a humanidade. O que estás procurando? É a primeira vez que Jesus fala no Evangelho de João. Sua pergunta parece simples e referente ao mundo externo. O que os discípulos queriam? Mas, na verdade, Jesus toca seus interesses mais profundos. Quer saber qual é o desejo que trazem, as esperanças que os movem a seguir, ou o que os faz estar e querer permanecer com ele? Rabi, que quer dizer mestre. O Evangelho de João dá a Jesus o título de Rabi 8 vezes, e por uma vez chama-o de Rabuni. Onde moras? Assim como Madalena, diante da pergunta, que procurais? Os discípulos também querem saber onde Jesus está. Seu pensamento está em concepções terrestres. A resposta dos discípulos põe em relevo a dificuldade de pensar no messianismo longe das categorias terrestres. Vinde ver. Ele é o mestre que ensina, mas que convida ao seguimento para que, dia após dia, o discípulo assimile seu ensinamento. Para o Evangelho de João, quando o verbo vir é relacionado com Jesus, representa em geral crer nele. Nas bodas de Caná, no capítulo 2 de João, aqueles que seguem são convidados para ver a glória de Deus. Vejam, é a ação própria de quem nasce para uma nova condição de vida, como a criança que vem à luz. Vir é uma atitude do ser humano todo. Ver é a porta do coração. Faz entrar o que está fora e sair o que está dentro. Foram, pois, ver onde ele mora. De fato, 2 discípulos de João Batista acolheram o seu testemunho sobre Jesus e o seguem, sem levantar nenhuma questão. A resposta é imediata. Seguir significa ir atrás, fazer o mesmo caminho. Seguir Jesus é bem a síntese da experiência cristã. Seguindo Jesus, encontram o que procuram e ficam com ele, que, desde sempre, vive junto do Pai. Nesse dia permaneceram com ele. No texto grego pode-se ler que naquele dia eles moraram juntos na mesma casa. O leitor do Evangelho de João logo percebe que Cristo mora na intimidade com Deus e todo aquele que se encontra com ele participa da relação de amor que o Pai e o Filho constroem e dão de presente ao ser humano. Encontramos o Messias. Aqueles que haviam escutado o testemunho de João tinham todas as condições internas para reconhecer Jesus e passar a segui-lo. Os que se encontram com Jesus têm uma reação espontânea e imediata. Passam também eles a ser testemunhas do que experimentam. O testemunho se difunde como um contágio, como fogo que se propaga. Os pontos são muitos, mas o foco inicial é um só. O testemunho de João toca André. André conduz Simão a Jesus. Vem depois Filipe, que leva o incrédulo Natanael
a vir e ver Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. O olhar de Jesus penetra o coração de Pedro. O verbo grego usado indica que olhar com profundidade. Cristo é aquele que conhece as intenções do ser humano, sonda seu coração e o acolhe no seu plano salvador. Sempre que nos aproximamos de Jesus, podemos escutar sua desafiadora pergunta: o que estás procurando? É uma boa oportunidade para sondar como nosso interior e descobrir o que nos move, as intenções que alimentam nosso coração e qual é o fim almejado para a nossa experiência. Ao olhar para dentro, é fácil perceber como todos nós queremos a experiência de morar com. Sondamos o Mestre para ver onde ele mora, porque as questões mais importantes para o coração falam de afeto, de colo, de experiência do cuidado e ajuda mútua que temos na nossa relação em casa. Isso torna a vida humana. O chamado de Jesus para hoje não é outro, senão venham e vejam. Somos convidados a acolher o caminho em Cristo, o caminho que Ele nos oferece, para que no caminho possamos assim deixar o coração ser tocado pela vida do Mestre. Assim, poderemos também começar a viver com Ele, tendo a mesma casa, no fundo, a mesma relação de amor que Jesus tem com o Pai. Sermos filhos e filhas amados e amadas por Deus. Começando o tempo comum, Deus nos chama e que nós possamos fazer juntos, com os nossos dons, com a nossa essência, com a nossa palavra, com o nosso coração, nossos gestos e atitudes, ser a resposta ao chamado do Senhor, que diz: vem e segue-me, vinde e vede.